Muitas pessoas me perguntam como falar em público, como fazer uma apresentação para várias pessoas sem gaguejar, sem errar as palavras, passando a mensagem correta, sem ficar nervoso, sem ter aquele receio de colocar suas ideias e, acima de tudo, conseguindo atingir o seu objetivo, que é levar o público para a ação que você quer, ou eles a reterem o seu conteúdo, se você quer ensinar alguma coisa, ou se é uma apresentação dentro da empresa, você conseguir usar essa oportunidade para se destacar. Afinal, qual é o segredo de falar em público? O que faz a diferença para uma pessoa que desempenha bem esse papel, que consegue usar esse momento para crescer, para evoluir, para agarrar oportunidades e para se destacar, em relação àquela que não consegue, que chega na hora, que dá o branco, que tem nervosismo ou outras coisas que podem afetar a performance na hora de se comunicar. Esse conteúdo é para você que quer aprender a fazer apresentações e falar em público e perder o nervosismo. Como fazer para vencer essa barreira do medo e poder ter sucesso nas oportunidades que você tem de falar em público. Falar em público é uma dificuldade que a maioria das pessoas tem. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para tranquilizar você é que, se você tem nervosismo, dificuldade, insegurança na hora de falar em público, que isso é absolutamente normal. Você não é uma exceção. A maioria das pessoas tem essa dificuldade. E eu falo que até mesmo as pessoas que estão acostumadas a falar em público e que falam bem em público ficam nervosas. Então, se você é uma pessoa que tem essa sensação de insegurança, de nervosismo, não pense que isso é uma barreira que vai te impedir de desempenhar bem. Vai com o nervosismo mesmo, que você, seguindo essas dicas, você vai conseguir fazer uma apresentação em público muito boa. E quais dicas que eu dou para você desempenhar esse papel e conseguir falar com eloquência, falar com coragem, com sabedoria, aquilo que você quer colocar para o público? A primeira dica que eu te dou é o treinamento. Você precisa se preparar para falar. A maior parte das pessoas gagueja, tem vício de linguagem, tem o famoso branco na hora de falar, porque não se preparou o suficiente, porque não estudou o conteúdo suficiente, porque deixou para a última hora, porque não fez a lista de tópicos para abordar, principalmente no início da apresentação. Eu costumo falar que os primeiros 3 minutos de uma apresentação ao público é o momento chave que você vai dar aquela virada. Se você começar bem nesses primeiros 3 minutos, você vai até o final com segurança, porque esse é o momento em que as pessoas sentaram para te ouvir, pararam para te ouvir, e se você conseguir fisgar essa atenção nesse momento, as pessoas vão ficar atentas aos seus conteúdos, porque você já despertou o interesse. Então, se prepare, treine para os primeiros 3 minutos. Se você precisar até mesmo decorar a fala inicial, decore a fala inicial. Não é feio, e muitas pessoas que fazem apresentações ao público e têm isso como uma prática e fazem muito bem, usam dessa técnica. Elas decoram o que elas vão falar no início para não se deixar envolver pelo nervosismo. Até porque é nesse momento do início da sua apresentação que você vai transpor essa barreira de entrada em relação ao nervosismo. Se você vencer o nervosismo no início, você vai se sentir seguro ou segura para dar continuidade à tua apresentação e vai conseguir transmitir aquilo que você preparou. Então, a primeira dica que eu dou é: se prepare para o que você vai falar, organize em tópicos as mensagens que você vai dar e treine, repita. Fale para você mesmo, ou ligue uma câmera do seu celular na sua casa, ou fale para o espelho, ou pegue o computador. Se você tem uma apresentação que você vai projetar, coloque na tela e ensaie esse iniciozinho, que é muito importante. Você começar bem é um grande indicativo de que você vai fazer uma apresentação muito boa do início ao fim. Mas o início tem que ser muito bom. Se você se perde aqui no início, é muito difícil de você dar a volta e retornar. E especialmente se você não consegue reter a atenção das pessoas aqui no início, elas vão dispersar e vai ser difícil você trazer de volta. Então, o primeiro gatilho é treinar bem o início, principalmente os primeiros 3 minutos. Dito isso, pessoal, você venceu o nervosismo, você
passou por esse estágio dos primeiros 3 minutos, conseguiu ali desempenhar, cuide para você se manter focado na sua narrativa, naquilo que você preparou. Ouviu essa palavra? Preparou. De novo, aqui é importante o preparo. Não adianta você treinar bem os primeiros 3 minutos e depois se perder. Manter o foco ao longo da sua explanação ao público é muito importante. Então, tente não se dispersar por algum motivo. Você está apresentando ao público, então você vai estar vendo pessoas prestando atenção em você, pessoas conversando, pessoas mexendo no celular, pessoas saindo, pessoas entrando, indo no banheiro. Dependendo da apresentação, se é uma apresentação a um público muito grande, é normal as pessoas entrarem e sair. Se é um público menor, obviamente as pessoas vão ficar mais ali. Mas o que eu quero dizer é que você não se deixe dispersar por esse entra e sai, por esse movimento das pessoas. Mantenha o foco na sua mensagem, mantenha o foco na sua apresentação. E se precisar, faça alguns ganchos do assunto que você está trazendo com a interação com o público. É muito legal, é muito importante essa interação e você tem que saber fazer essa interação também, não é de qualquer jeito, ir lá, vou chamar uma pessoa que está lá no meio, às vezes você vai intimidar a pessoa, vai gerar um constrangimento. Então tem formas elegantes de você fazer isso e se conectar com o público. Mas antes de falar dessa conexão com o público, é importante você manter o foco. Mantendo o foco na sua mensagem e não se perder. Então, primeira dica que eu dei, comece bem, primeiros 3 minutos, bem preparado, bem treinado. Se precisar decorar, decora. Se precisar fazer tópicos daquilo que você vai falar, faça para que você esteja seguro e segura da mensagem que você vai passar no início. Depois, manter o foco ao longo da sua apresentação, não deixe escapar o seu foco, não se deixe dispersar se as pessoas não estão tão atentas, né? Às vezes isso gera na pessoa que está apresentando até uma reação ruim, né? Dela não gostar e isso gera um impacto emocional e a pessoa se perde na hora. Não deixe isso acontecer, mantenha o foco na sua mensagem e aí você vai perguntar, pô, mas e aí se ninguém estiver prestando atenção, se tiver muita gente dispersando, conversando, o que eu faço? Eu vou seguir na minha mensagem? Aí existem diversas técnicas e eu quero até chamar a atenção aqui que eu tenho um e-book onde eu disponibilizo em detalhe essas técnicas de como você prende a atenção do público, traz de volta a atenção do público. São técnicas de oratória, de comunicação verbal e tem também a comunicação não verbal, mas aqui a verbal é importantíssima e eu vou falar algumas nesse vídeo que são matadoras. A primeira técnica é a questão do tom de voz. Se você tem um público que está dispersando, experimente dar uma silenciada. Faça uma pausa como eu fiz agora aqui nesse conteúdo, que isso chama a atenção do público. Se tem 2 pessoas, 3 pessoas, um grupo de pessoas ali conversando, de repente a pessoa que estava dando a palestra silenciou, todo mundo vai parar para olhar o que aconteceu, será que aconteceu algum problema? É uma técnica para trazer a atenção do público. E existem oradores que usam isso com maestria, existem oradoras que usam isso com maestria, que sabem usar da pausa silenciosa como uma técnica para prender a atenção. Então essa é uma dica, se você está vendo muita dispersão, dê aquela silenciada, use o momento para tomar uma água, não tenha pressa, né? Não se afobe, não se apavore, use o tempo a seu favor, deixe as pessoas voltarem. Outro ponto com relação à comunicação verbal, para trazer a atenção das pessoas de volta para você, é a modulação do tom de voz. Você pode dar maior ênfase em alguns conteúdos que você quer falar, falando com maior eloquência para que as pessoas prestem mais atenção e também, por vezes, é bom baixar o tom de voz, falar de uma maneira como se estivesse cochichando para que as pessoas prestem atenção. Então, essa modulação do tom de voz, ela é super importante para prender a atenção das pessoas e também, quando as pessoas dispersarem, você trazer essa atenção de volta. E, em último caso, educadamente, você pode chamar a atenção das pessoas, dizer, pessoal, estão todos comigo aqui? Agora eu vou falar um ponto que é super importante, eu gostaria da atenção total de vocês. Fale isso de uma forma bem colocada, educada, não vai ofender ninguém, chamar a atenção do público às vezes é necessário. Então você começou bem, você manteve o foco na mensagem
e você usou técnicas de oratória, que eu dei algumas delas, volto a falar, tem um e-book, vou deixar aqui no comentário fixado o link para você acessar esse e-book mais completo com as técnicas de oratória que eu preparei. E para finalizar esse conteúdo, né, como que você finaliza a apresentação? Eu costumo falar que uma apresentação ao público, ela precisa ser pensada e planejada para alguma ação do público. Você não vai lá despejar informação, gastar o seu tempo, o tempo das pessoas que estão lá, por nada. Você precisa ter um objetivo no final. O que você quer que essas pessoas façam? Ah, eu quero que as pessoas saiam motivadas, que no final elas aplaudam, que no final elas saiam empolgadas, que elas se deem um abraço umas nas outras, se essa for a dinâmica do evento que você está participando. Ah, eu quero que as pessoas saiam ali querendo trabalhar mais, querendo produzir mais, com sangue no olho, querendo fazer acontecer. Então pense em relação ao conteúdo que você vai trazer nessa apresentação ao público. Qual ação que você quer gerar no público ao final? E aí prepare um grande finale da apresentação que gere esse impacto, que provoque esse impacto. Se é uma venda de produto, tem que terminar a apresentação convidando o cliente. E aí, está disposto a comprar o meu produto? Está disposto a seguir comigo nessa parceria? Está disposto a contar com o meu serviço aí para você? Gere ação. Isso pode ser feito através de uma pergunta, que é uma forma muito boa, porque a pergunta faz você provocar a outra pessoa a raciocinar em relação a dar uma resposta, que é o que você quer. E também você pode fazer um chamado, pode fazer um convite, pode fazer de outras formas essa chamada para ação no final. Mas planeje esse final. Não deixa, na hora eu improviso, vou ver o que vai ser no final. Assim como eu falei nos primeiros 3 minutos, o final da sua apresentação precisa ser muito bem planejado, muito bem pensado e arquitetado para levar a ação que você quer do seu público. Eu espero ter ajudado você com essas dicas para falar em público e que você possa compartilhar esse conteúdo com as pessoas que precisam. Se você conhece um amigo, um colega que tem esse desafio de desenvolver a sua oratória, a fala em público, o hábito de falar em público, compartilhe esse conteúdo, não custa nada, vai ajudar as pessoas e é para isso que eu estou aqui, para ajudar você a se comunicar melhor e atingir os teus objetivos.